Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o último Monday Night Raw. Um Monday Night Raw simplesmente lendário que a gente teve. Nós tivemos mudanças de títulos, nós tivemos heel turns, nós tivemos lutas muito legais e tivemos John Cena Grand Slam Champion. Então a gente vai comentar sobre tudo isso, trazendo as minhas reações aos comentários de vocês. Então, se vocês quiserem saber tudo que eu tenho a falar sobre esse último show e a reação que eu tenho aos comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Vocês já sabem o esquema. Se inscreva no nosso canal, a gente quer chegar a 10 mil inscritos até a aposentadoria do Cena e a gente conta com vocês para isso. E também senta o dedo no like para poder fazer o YouTube perceber que esse vídeo pode ser interessante, beleza? Então vamos embora para mais um Sincerão da galera, agora do Monday Night Raw do último dia 10, né? E vamos falar, começando aqui, o Haruki Yomi para falar da Lash Legend. Ele diz o seguinte: pra mim, sinceramente, a Lash Legend teve uma ótima estreia no main roster. Até então, ela já chegou atacando uma lutadora extremamente popular, a Alexa Bliss, e agora provavelmente vai fazer parte do War Games. Ela tem tudo para brilhar e talvez se tornar campeã do midcard alguma hora. Até ouso dizer que ela é melhor que a Nia Jax e a Jade Cargill. Soltei e saí correndo. Abraço, titio. Olha, eu acho que foi uma colocação ousada da sua parte dizer que a Lash Legend é melhor do que a Nia Jax. Com relação a Jade Cargill, eu diria que ela tá para e passo, pelo menos pelo que eu vi o desenvolvimento dela na NXT. Eu acho que esse é o grande problema da Jade Cargill. Faltou esse tempo de aprimoramento, né? Esse tempo de desenvolvimento que a carreira dela teria sido muito bom se ela tivesse feito isso lá na NXT. Se ela tivesse passado um tempinho lá, nem mesmo que fosse 6 meses, um ano, teria sido muito bom para a carreira dela. Se ela tivesse começado lá de baixo, tivesse ganho o título norte-americano da NXT, depois o título feminino da NXT e tivesse subido, teria sido muito melhor do que se ela tivesse simplesmente pulado no main roster, como foi o que aconteceu. Agora ela tá pagando o preço de não ter tido o desenvolvimento necessário para aprimorar a qualidade dela. Agora, eu só vou ficar assim, a comparação que eu faço da Lash, eu diria que a Lash é muito melhor tanto da que a Nia quanto do que a Jade Cargill no microfone. Isso aí já deu pra ver, tá? É bem nítido. E eu acho que isso vai ajudar ela na carreira. Eu acho que colocando ela com a Nia vai ser perfeito, porque a Lash vai ajudar a Nia na questão do microfone. E no ringue, ela tem realmente alguns predicados, algumas qualidades. Se você for olhar pelo tamanho dela e pela qualidade dela, quase que já era para ela ser candidata a campeã mundial. Mas como a gente não faz isso porque a gente não quer forçar ninguém, com certeza eu concordo contigo que um título mid-card vai valer a pena. Talvez ela seja uma boa candidata aí para aniquilar com a Chelsea Green, destruir com a Chelsea Green e ganhar o campeonato dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que a Lash com certeza tem um futuro brilhante na companhia. Agora, a Cibele vai trazer um comentário sobre a luta em que o John Cena ganhou o campeonato intercontinental, mas pelo outro lado. Ela vai dizer o seguinte: Dom Dom só cresceu com a derrota ontem. Orgulho do papai. Pra mim, ele venceria o torneio e enfrentaria o John e recuperava o cinturão. Olha, a sua ideia, Cibele, é uma ideia interessante, tá? Tem algumas pessoas que estão clamando por isso, para que o Dominic lute contra o Cena numa revanche e ganhe o título de volta, tá? E eu só não sei se isso realmente vai acontecer por um detalhe. Agora o Cena diz, dizem as más línguas assim, o pessoal comentou no chat, então assim, pode ser vozes da cabeça, eu não vou entrar muito a fundo nessa teoria aí, pelo menos eu não vi nada a respeito disso, mas falaram que o Wrestling Observer disse, né, o Dave Meltzer teria dito, que o Cena pediu para enfrentar um talento da NXT no dia 13 de dezembro, para ajudar a elevá-lo. Se isso for verdade, basicamente crava na pedra duas informações. Primeiro, ele vai chegar com esse título intercontinental no dia 13 de dezembro para perder ele para um talento da NXT. E segundo, esse talento deve ser o Obafemi. Tá? A gente não tem nenhum outro nome hoje na NXT que seja do tamanho da estatura do Obafemi para poder ganhar essa pecha de ser o cara que aposentou o John Cena. Tá? E olha que eu cantei essa pedra antes de sair essa notícia do Dave Meltzer. Então, eu acho que a gente não vai ver o Dominic reconquistando esse cinturão. Eu acho que ele até poderia reconquistar, se fosse para reconquistar o cinturão, poderia fazer isso no Madison Square Garden na semana que vem. Fazia a revanche, ganhava o título de volta
e aí deixava o John Cena livre, leve e solto para enfrentar alguém da NXT lá no dia 13 de dezembro. Mas eu acho que eles não vão fazer o Cena perder 2 lutas seguidas, tá? Seria ótimo pro Dom, né? Ele chegar e dizer, eu derrotei o Cena no final da carreira dele, seria ótimo. Mas eu acho que eles não vão fazer, tá? Então, agora, que ele cresceu com essa luta, cresceu, porque ele teve vários movimentos e ele fez o John Cena cair nas cordas, né? Então, assim, considerando que foi uma luta equilibrada, não foi um squash, né? Eu acho que o Dom ele sai sim muito grande dessa luta e a WWE cada dia mais ele vai continuar apostando nele. E eu acho que o 2026 do Dominic Mysterio pode ser brilhante. Vamos aguardar aí o que a WWE vai fazer. Agora, o Gabriel não, o Zener, eu pulei uma pergunta aqui, mas é o Zener que mandou uma colocação interessante. Ele fez uma colocação sobre exatamente o Oba Femi, que eu acabei de falar. E ele diz o seguinte: salve, tiozão, você realmente acha que a WWE tem tanta confiança no Oba para dar o momento de aposentadoria do Cena para ele? Eu não acompanho a NXT, mas acho que para alguém que vem de lá seria melhor o cenário do título norte-americano. Bom, então aí é que a questão, Zena, foi o que eu comentei. Se o Cena chegar com o título intercontinental até o dia 13 de dezembro, a pessoa que enfrentar ele vai ganhar o título. E é o título secundário. Você tem o título norte-americano num show e você tem o título intercontinental no outro. Então é a situação perfeita para um talento da NXT mega dominante subir. Vence o Cena, se torna campeão intercontinental, que é um campeonato secundário, e começa a ser construído pela WWE. Então eu acho sim que esse é o cenário mais provável, pelo menos eu já estou comentando sobre esse cenário há algum tempo. E se for realmente isso que se confirmar, vai ser o Oba Femi. Eu acho que não tem outro, Trick Williams, Ricky Saints, não tem outro talento da NXT que possa carregar essa pecha. Agora sim, o Gabriel, ele vai trazer um comentário sobre o War Games que está se desenhando entre os homens, né? E aí ele vai comentar o seguinte: André, seria a maior War Games da história se fosse Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar e Drew McIntyre contra Cody Rhodes, CM Punk, Randy Orton, Roman Reigns e John Cena, com a vitória dos Babyfaces fazendo um combo de finishers pra cima do Brock. Cara, eu vou concordar com você, eu acho que seria o maior War Games da história em matéria de qualidade de talento no ringue. Eu percebi o que você fez, você tirou o Jey Uso da história pra colocar o Randy Orton, mas a gente não sabe como é que tá a coluna do Orton, ele deu uma sumida, né? Então a gente não sabe como é que tá a coluna dele pra realizar essa luta. Pode ser até que ele entre no lugar do Roman Reigns, tá? Pode ser que ele entre no lugar do Roman aqui na sua escalação, porque hoje nós temos de um lado... você falou do Seth Rollins também, Seth Rollins tá machucado, né? Então não vai rolar. Então tem que entrar aqui. No seu grupo você tem o Bron Breakker, você tem o Bronson Reed, aí vai entrar o Logan Paul no lugar do Seth Rollins, infelizmente, por causa da contusão. Né? Vamos colocar aqui, vou até colocar aqui a imagem da sua pergunta de novo, né? A gente tira o Seth Rollins e bota o Logan Paul, né? O Seth Rollins machucado, infelizmente, não vai rolar. Então nós temos Logan Paul, Bron Breakker, Bronson Reed. O Brock Lesnar eu acho provável, né? Ele tá sob contrato da WWE. E nós temos o Drew McIntyre, que eu acho muito provável, principalmente porque agora o Cody Rhodes da moralidade entrou na luta, né? Então nós temos o Cody Rhodes, temos o CM Punk, temos nós temos o Jey Uso, né? E eu acredito que o John Cena vai entrar, tá? Eu acredito que o John Cena vai entrar nesse War Games aí. Vai ficar faltando um lugar e aí pode ser o Randy Orton, pode ser o Roman Reigns. Vai depender da coluna do Orton, vai depender se o Roman Reigns está disponível. Tá, teve gente aqui nos comentários que falou que achava que ia ser 4 contra 4. Eu acho que não vai ser 4 contra 4, vai ser 5 contra 5. Eles vão dar um jeito de colocar a gente nesses grupos aí, tá? Pode ser que eles botem um Jimmy Uso aí também. Pode ser que eles botem um Jacob Fatu voltando da operação dos dentes. Tem algumas possibilidades aí que a WWE pode acrescentar. Do lado do Rio, eu acho que se trocar o Seth Rollins pelo Logan Paul, o time seria esse, tá? E aí o pessoal tá se perguntando. Eu vi alguns outros comentários. Até mesmo no chat durante a live, né? Por que o Cody Rhodes se meteu nessa luta? Ele não tem história nessa situação aí. Bom, o Cody Rhodes ele enfrentou o Logan Paul, né? Foi aquela luta Cody Rhodes e Jey Uso contra John Cena e Logan Paul. Eles tiveram ali um entreverozinho. E o Logan Paul, ele
também ele chegou a enfrentar o Corey, né? Ele chegou a enfrentar o Corey pelo título um dia aí. Eu tô lembrado que ele chegou a atacar o Corey do lado de fora da arena, foi lá na Europa. Eu não tô lembrado agora. Mas o fato é que o Logan, ele tá ali no topo. E o Corey teria alguma história ali com o Logan. Pouca, mas teria. Mas o que é mais importante a gente entender eu brinquei com a história do Cody Rhodes da moralidade, né? Que o Vini da Central Wrestling tá usando. Por quê? Porque vocês precisam entender que o Cody Rhodes é o mocinho mor da companhia hoje. Ele é o cara da companhia. Ele tava lá no SmackDown, mas ele também apareceu no Monday Night Raw. E aí no Monday Night Raw teve esse salseiro todo aí em que o CM Punk e o Jey Uso estavam apanhando no ringue do Logan Paul e da Division, dos Brombroms. Então, o que, que o mocinho mor faz? Ele vem para poder impedir que os outros dois apanhem, né? Então, Cody Rhodes da moralidade vem para ser o salvador da pátria, ser o cara que vai ser o cavaleiro numa armadura dourada para poder salvar a galera. Então, a gente precisa entender isso. Ele é o cara da companhia, ele não vai deixar que um 3 contra 2 de main eventers acabe arruinando o show. Por isso que ele entrou na história. E eu acho que o Drew McIntyre vai entrar. E aí vai ter a história do Corey com o Drew, né? E vai se desenhar aí. E não duvidem se os Gios vencerem essa luta com o Drew fazendo pinfall no Corey, tá? Que aí acabaria levando a mais uma luta entre eles para frente, tá? Então são algumas possibilidades que vão ter aí, mas eu acho que com certeza esse elenco que você botou aqui seria o maior War Games da história. Infelizmente, temos algumas peças que a gente tem que ajustar por questões de fora da companhia, não tem o que fazer. Agora, o Bruninho, ele chega e traz um comentário sobre a Charlotte Flair. E eu acho que a gente precisa comentar um pouquinho sobre a Charlotte. Ele diz o seguinte: pela primeira vez, se a Charlotte se tornar campeã mundial, o povo vai agradecer, já que muita gente condena a Jade Cargill. A Charlotte tá tão hypada que o pop dela tá maior do que o da Alexa. Eu fico muito feliz com ela. Desde os primórdios, eu declarava ela como minha segunda favorita na história. Inclusive melhoras pro tiozão. Deixa eu dar um update aqui, né, galera? Porque vocês sabem, a gente estava tentando fazer a live da NXT ontem, mas eu comentei para vocês que eu tive uma crise de gastroenterite. Ontem fui parar no hospital, tomei soro na veia, tomei remédio na veia. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Hoje eu estou em casa, eu tô de molho, tô descansando, tô me cuidando, tá? Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta. Sexta-feira agora eu não devo fazer live porque meu cunhado vai vir e eu vou ter que pegar ele no aeroporto, tá? Agora, com relação a Charlotte especificamente, eu devo dizer o seguinte: a WWE fez um trabalho maravilhoso de reconstrução da persona da Charlotte. É incrível como que colar a Charlotte na Alexa fez maravilhas para a percepção do público com relação a Charlotte. Tá? No começo do ano, a WWE tentou forçar a goela abaixo do público o retorno da Charlotte e não deu certo. E aí agora, colocando a Alexa junto dela e fazendo a Charlotte relaxar, ser mais brincalhona, esquecer essa coisa dela ser a rainha, a arrogante, e começar a ser mais qual é o nome dela mesmo? É Alison, né? É Alison Flair? Acho que é esse o nome. Deixar ela esquecer um pouco de ser a Charlotte, ser a pessoa normal, Ashley. O nome dela é Ashley. Ela ser mais a Ashley Flair. E eu acho que isso ajudou muito a Charlotte a se soltar. Hoje a Charlotte tá lutando leve, não sei se perceberam isso. A Charlotte tá lutando leve. E ela tá entrando no ringue, ela tá entrando leve. Ela tá cumprimentando as pessoas nos corredores. Antes ela não fazia isso, porque fazia parte da persona dela ser rio, arrogante. E mesmo quando face, ela não fazia muito isso. Só no comecinho da carreira dela, lá em 2015, ela fazia isso. Mas depois que ela virou a rainha, ela passou a afastar a galera, entendeu? Então, agora, ela voltou a ser aquela menina de 2015 que aprecia o que ela tá fazendo, que gosta do que ela tá fazendo, que gosta da luta livre e que tá curtindo o momento. E isso fez com que o público engajasse com ela de volta. Então a gente tem que agradecer a WWE porque resgatou um talento. A Charlotte é um talento geracional e ela ainda tem muita bala na agulha. E eu acredito que essa feud da Jade com a Charlotte vai se fazer muito bem para as duas. Tanto para Jade quanto para Charlotte. Eu só não sei se ela vai ser campeã. Sabe por quê? Talvez a Charlotte peça para não ser.
talvez a Charlotte não queira mais o fardo de ser a campeã, o fardo de carregar aquele cinturão e ter que sempre adular o público o tempo inteiro. Talvez ela trabalhe para elevar a Jade. Faça uma trilogia de lutas, perca as 3, faça a estrela da Jade Cargill e ela volte pro cenário de duplas e ela curta a vida. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô feliz por ela. Estou feliz por essa storyline com a Jade, que eles já estão empurrando há um bom tempo. Eu acho que agora vai acontecer, agora que elas perderam o título, né? E vamos ver como é que a WWE vai buscar ela. Eu acho que vai ser bem interessante. Agora, o Ofargues, ele traz um comentário polêmico, né? Ele diz o seguinte: na boa, não tinha motivo algum do Corey fazer parte do Wargames. Ele não tinha nenhuma história com a Division, e se tinha era com o Seth. Sexta-feira estava com treta com o Drew e o Aleister Black. Foi uma situação sem coerência alguma e deixaram de aproveitar alguém do midcard do Raw para dar um holofote. Ô Fargues, eu concordo com você que o Corey ele não tinha tanta história assim com a Division. Ele tinha mais história com o Seth e isso é verdade. Mas ele tinha um pouquinho de história com o Logan Paul. Tá? Eu acabei de falar, falei no outro comentário. Então, assim, eu acho que existem umas pontas ali e o fato de que ele é o mega face da companhia. Tá? Agora, com relação a esse finalzinho do seu comentário aí, que você achou que deveria aproveitar alguém do midcard do Raw para dar um holofote, sinceramente eu não concordo. Tá? Eu não concordo porque aí você tem gente que não tem história. A única pessoa que eu acho que teria história aqui, que poderia entrar nessa Wargames e que ainda pode entrar se eles não usarem as megas estrelas, é o Penta. Porque o Penta tem uma história com a Division. O Penta tem uma história com o Bron Breakker. Então, pode ser que eles incluam o Penta ou até mesmo o LA Knight. Porque tanto o Penta quanto o LA Knight tiveram uma história com a Division lá atrás, lá perto do Night of Champions e tudo mais. Então, como os times ainda não estão fechados, pode ser que eles entrem aí. Mas o Corey, cara, é o cara da companhia, o Corey Rhodes da moralidade, não ia deixar dois mocinhos de topo da companhia apanhar de graça no ringue, tá? Vamos ver, os times ainda não estão fechados, é 5 contra 5, vamos ver o que a WWE vai montar aí de times pra gente. O vício por WWE, ele já traz um comentário interessante sobre a Nikki Bella, tá? E olha, vocês vão se surpreender, vai ter elogio pra Nikki Bella daqui a pouco, tá? Ele diz o seguinte: algo em mim diz que esse heel turn da Nikki Bella pode levar ela a um grande evento pelo título, e pode acontecer o retorno da Brie. Eu tô achando que é isso que vai acontecer. E se acontecer, vai ser a melhor oportunidade para botar o título de duplas nelas. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, você tá comentando sobre a Nikki Bella que fez o heel turn contra a Stephanie Vaca, né? Eu acho que a WWE teve que construir essa história para poder trazer uma rivalidade para Stephanie Vaca. Lembra do que eu falei para vocês? A storyline da Asuka ganhando o título já estava montada. A storyline da Io Sky ganhando o título já estava montada, que era o Absolute Dorama e tudo mais. Pois é, a WWE colocou o título na Stephanie Vaca na luta que ela fez contra a Io Sky. Eu tinha dito que eu preferia que a Io Sky tivesse vencido o título. Teria uma storyline pronta com a Asuka, com a Kairi Sane, com a Rhea Ripley. Tava montadinha a história. A WWE resolveu ir para um outro lado, colocar o título na Stephanie Vaca, e ele agora teve que construir essa história com a Nikki Bella. Eu acho que eles fizeram uma boa construção, eu acho que a heel turn aconteceu num bom momento, tá? Eles não demoraram muito com a heel turn, às vezes eles demoram tanto com a heel turn que o negócio esfria, como o Dominic e o Finn Balor lá na Judgment Day. Então eles fizeram no tempo certo, na minha opinião. A Nikki Bella heel é muito melhor do que a Nikki Bella Face, muito melhor, assim, absurdamente melhor. E ela, como lutadora no ringue, ela está melhorando. Então eu acho que vai ser bom a Stephanie Vaca e a Nikki Bella fazendo essa feud. A Stephanie vai carregar a Nikki, né? A Nikki não tem condições de carregar uma luta, mas a Stephanie tem. Isso deve trazer um cartaz para a Nikki. E se isso levar ao retorno da Brie, beleza. Eu não sei se a WWE está interessada. Até agora a Brie disse que não recebeu a ligação da WWE. Mas se isso levar ao retorno da Brie, eu acho que sim, isso poderia levar as duas entrarem no cenário de duplas femininas. E do nada a WWE trouxe das cinzas, né? Uma divisão que estava morta, simplesmente ressurgiu das cinzas essa divisão e agora tem um monte de dupla feminina lutando pelo título, então tá bem legal. E eu não me importaria de ter mais uma dupla feminina lutando por esse título de duplas aí, que hoje está com as Kabuki Warriors. Eu acho que seria legal, não me importaria de ver a Brie Bella voltando, desde que
ela também fizesse o caminho da Nikki e se aprimorasse no ringue, né? Porque a Brie Bella, na época, ela era pior do que a Nikki no ringue, né? Então, assim, vamos tentar ver aí, porque, assim, para elas acompanharem a qualidade da luta livre feminina hoje, tá puxado. Agora, o Cauê, ele vai trazer uma questão sobre a Division, né? Sobre os Bronbrons, que eu queria comentar. Ele diz o seguinte. O Division, sem o Seth Rollins, se tornou um grupo comum de capangas. O Braun não tem sido elevado como líder e as histórias têm transformado os visionários em MFTs de luxo. Os Browns precisam ser mais dominantes. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, mais dominantes do que eles já são, não tem como. Né? Se você transformar os Browns em coisa mais dominante do que isso, eles teriam que literalmente todo o santo show sair por cima. E quando isso aconteceu com o Seth Rollins nos meses pós-WrestleMania, o pessoal encheu o saco. Tanto é que a gente estava reclamando o tempo todo de que os finais estavam repetitivos, de tão poderosos que a WWE estava colocando os Bromons. Isso aí é um fato. Então, mais dominante do que eles são, não cabe. Agora, que o Bron Breakker precisava ter sido um ou outro. É o Bron Breakker, né? O Bronson Reed, no momento, não seria a pessoa para se tornar o líder da division. Era o Bron Breakker. Que eles droparam a bola gigantescamente, se é que existe essa palavra, né? Mas que eles droparam a bola absurdamente com o Bron Breakker, isso não tá no gibi. Porque no momento que era para ele exercer a sua autoridade, logo depois do heel turn, ou da eliminação do Seth Rollins do grupo, quando o Bron Breakker chegou e falou pro Bronson Reed e pro Paul Heyman, ou você está comigo ou não está, era para ele ali ter se tornado o líder efetivo da Division. E na verdade, logo depois, eles botaram os dois como lacaios do Paul Heyman. Subservientes, do tipo assim, não, vamos esperar, não vamos atacar, o Paul Heyman que tá com a razão, a gente precisa aprender muito. Basicamente nerfaram os dois. E aí, quando fizeram isso, estragou. Eles acabaram pegando, na minha opinião, eles pegaram todo o hype do Bron Breakker que ele adquiriu quando ele deu o Spear no Seth Rollins e eliminou ele da Division, amassou e jogou no lixo. Porque, veja a incoerência do roteiro. O Paul Heyman foi instado pelo Bron Breakker a entrar no grupo e a levantar o braço dele e reconhecer ele como líder. Então era, na verdade, para na storyline, o Paul Heyman está tentando frear o Bron Breakker e o Bron Breakker está, entendeu? Se impondo o tempo todo e deixando o Paul Heyman preocupado. E na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Paul Heyman voltou a manter a sua autoridade sobre os Brombrons e os Brombrons aceitaram isso. Então eu acho que foi uma grande falha de continuidade de roteiro da WWE. Eu acho que foi um grande erro. Nerfaram os Brombrons no sentido da imposição de autoridade deles, especialmente do Bron Breakker. E agora eu tenho que concordar contigo. Eles são lacaios de luxo do Logan Paul. E foi colocado no grupo e imediatamente a aura dele e a arrogância dele se elevaram de tal forma que o brilho do holofote dele apagou o brilho dos outros dois. Enquanto o Seth Rollins elevava os dois, o brilho do Logan Paul abaixou os dois. E aí estragou. A WWE agora vai ter um trabalho grande para conseguir restaurar a credibilidade dos Brombrons. E se fizer eles serem dominantes ao extremo, ficar destruindo todo mundo de novo depois dos shows, no final dos shows, o pessoal vai reclamar porque foi repetitivo ao longo do ano todo. Então eles acabaram se colocando numa sinuca de bico, infelizmente. Eu não sei o que eles vão fazer, sinceramente, não sei mesmo. Agora nós temos alguns comentários sobre o dia 13 de dezembro, que o John Cena falou na segunda-feira que ele quer que o show vai ser talentos do main roster da WWE contra talentos da NXT, como uma forma de mostrar esses talentos e elevar esses talentos. Tá? O Wrestling Moderno ele diz o seguinte, essa interação main roster com NXT é bom demais, principalmente feminino que tem muita mulher quase pronta. E já o Elton diz, esse show de despedida do Cena vai ser uma grande cerimônia de formatura para talentos da NXT. Podia virar algo anual e até substituir o finado draft. Bom, primeiro de tudo, eu acho que foi uma ideia brilhante da WWE de transformar esse Saturday Night Main Event em NXT versus WWE. Desde a época daquela storyline da invasão da NXT, que aconteceu acho que em 2019, a gente não tinha algo tão interessante em matéria dessa possível rivalidade. A NXT, que durante um tempo chegou a ser uma terceira brand quase no mesmo nível
das duas brands do main roster foi rebaixada de novo a uma brand de desenvolvimento, tá? E não há nada de errado nisso. A NXT ela serve para isso mesmo, para desenvolver talentos. Ela precisa servir para isso, tá? Agora, essa ideia de você trazer essa rivalidade de volta foi muito legal. E eu particularmente gostei muito. Exatamente por conta dessa questão de você dar esse spotlight para esses lutadores. A WWE já fez isso a partir do SummerSlam, começou a trazer uma galera do NXT para dar um cafezinho para lutar no main roster. Eles fizeram isso com o Devon Evans, né? Então eles fizeram isso com algumas outras, fizeram isso agora. A Lash Legend está subindo agora, né? Até subiu mesmo, né? Mas eles estão fazendo isso gradativamente com alguns lutadores. E eu acho que esse show do dia 13 de dezembro vai ser perfeito para trazer essa galera de vez. E eu vou concordar com o Elton que eles poderiam sim transformar esse show de fim de ano como uma cerimônia de formatura de talentos da NXT. Em vez de ter o draft, não quer ter o draft, dane-se o draft. Vocês ficam mudando lutador para tudo que é lado mesmo, dane-se o draft. Mas esse show de final do ano poderia ter sido o especial do final do ano. Que eles não têm, né? Você tem o Survivor Series no dia 29 de novembro e depois você não tem especial em dezembro. Tem da NXT, mas não tem do main roster. Eles poderiam fazer isso. A cerimônia de formatura de talentos do NXT, onde eles enfrentam talentos da WWE e poderiam até trazer a seguinte estipulação. Se o talento da NXT conseguir derrotar o talento da WWE, ele ganha um contrato pro main roster. E aí a estreia dele é na inauguração da temporada ou no início do ano, na semana seguinte. Então acho que seria muito legal, seria muito interessante, poderia ser realmente um evento anual e isso ajudaria muito nessa passagem de gente da NXT para a WWE, porque traria esse cartaz, eles seriam devidamente apresentados para o público e eles poderiam ter essa chance. E agora, quanto a talentos que eu vejo que poderiam ter essa pecha de subir, eu concordo com o wrestling moderno. Seria praticamente todo mundo mulher. Tá? Porque hoje que eu vejo prontos na NXT, entre os homens, só o Obafemi e talvez o Trick Williams, se ele entrar numa dupla com Carmelo Reis. Tá? O Rick Sanchez pra mim não tá pronto. Outros lutadores masculinos também não estão prontos. Agora, entre as mulheres, não, tem várias. A Blake Monroe chegou pronta, a Georgine Grace tá quase pronta. Né? Agora, você tem ali a Jacy Jane, juntamente com a Fatal Influence. Tudo bem que a Lane Reed vai ser carregada a reboque, mas paciência. Você tem a Tatum Paxley, e você pode até dizer que tem alguns outros nomes ali que poderiam ser aproveitados no main roster, como a Lola Vice. Então, quando você conjuga todas essas situações, você percebe que quase que o talento feminino seria melhor aproveitado no main roster do que o masculino, e tem lugar para o talento feminino da NXT entrar no main roster. Então vamos esperar para ver como é que vai ser esse show. Eu tô mega hypado por esse show do dia 13 de dezembro. Eu acho que eles conseguiram transformar um show que a gente tava pensando assim, vai ser só um show de aposentadoria do Cena. Conseguiram transformar um show numa ideia que pode ser bem interessante para os próximos anos. Eu quero muito ver essa situação. Agora, o Bruno, ele trouxe um comentário sobre o Logan Paul que eu também queria falar. Ele falou o seguinte: é deprimente caso o pessoal da visão se torne capanga do Logan Paul. Não adiantaram nada o que fizeram. Aí a justificativa foi só porque o líder dele tá machucado? Tinha outras formas menos tortas de fazer isso. Espero muito que não seja o caso do Logan virar líder deles. Olha, Bruno, eu tô achando que não vai ser. Tá? Eu tô achando que essa vai ser uma aliança provisória, uma aliança de conveniência para o Wargames. Por quê? Porque existe um grande problema do Logan Paul. O Logan Paul ele não se compromete por muito tempo com a WWE. Ele vem, ele luta uns 2 meses tal, e depois some. Você vê que ele basicamente ele só participa de lutas em que estão próximas de shows grandes. Então ele aparece na corrida para WrestleMania, ele aparece na corrida pro Royal Rumble, ele aparece na corrida pro SummerSlam e agora ele apareceu na corrida pro Survivor Series. Depois ele dá uma sumida e se concentra na vida dele como youtuber, entendeu? Ele é youtuber, ele é empresário, ele tem o Prime, né, que é uma marca de bebida agora de sucesso, está sendo mega distribuída nos Estados Unidos. Então, quando você considera tudo isso, você percebe que o Logan ele não tem condições de ser o novo líder da Division porque ele não se compromete a estar lá semanalmente. E é necessário para um talento que vai ser líder da Division se comprometer semanalmente com o show. Por isso que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é uma aliança de conveniência apenas para o Wargames, então pode ficar aliviado. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ser algo momentâneo, tá?
Já o pagodeiro Thomas, ele traz um comentário sobre quem deveria ser o desafiante final do John Cena. Tá? Tem mais um comentário mais pro final sobre esse desafiante que eu vou trazer para vocês. Mas esse aqui ele diz o seguinte: você cogita que alguém do passado, tipo Chris Jericho, seja o desafiante final do John Cena? Visto que ele conquistou o Intercontinental por 9 vezes e poderia alcançar o 10º justamente na luta final do John Cena, algum crime cogitar isso? Cara, olha só, Thomas, assim, crime não é. Você tem o direito de cogitar o que você gostaria, assim, faz parte do fandom, né? A gente cria, assim, os nossos fantasy bookings com o que a gente gostaria. Eu, particularmente, acho que o Chris Jericho não vai ser o cara a derrotar o Cena. Por quê? Por causa do torneio, entendeu? O Chris Jericho teria que vencer 4 lutas, ou seja, ele que não está na melhor forma física dele, teria que derrotar 4 talentos atuais da WWE, vindo de fora, e depois ainda lutar com o Cena. Você consegue vislumbrar o Chris Jericho, que tá com 54 anos e uma barriga de Axl Rose monstruosa, derrotar 4 talentos atuais da WWE sem estar com o mesmo condicionamento físico, a mesma qualidade física de lutador de lá de trás e chegar no final e ainda conseguir encarar uma luta com John Cena? Assim, eu acho que não traria benefício nenhum. Se fosse, assim, uma luta standalone, né, uma luta única, John Cena e o último oponente que vai aparecer no dia, eu até entenderia. Né? Seria o fanservice final. Chris Jericho, Edge. Mesma coisa o Edge. Você vislumbra o Edge chegando, passando o carro em 4 lutadores atuais da WWE e depois enfrentando o Cena no final. É complicado. Se fosse uma luta só, o John Cena está no ringue, vamos aguardar o lutador que vai enfrentar ele. E aí chega o Edge para enfrentar o John Cena. Aí seria uma coisa, né? Toca a música do Ed, Metalingus, todo mundo ia à loucura, ia todo mundo cantar a música, o estádio ia abaixo, todo mundo ia chorar. É uma coisa. Agora, o Ed vir no torneio e ganhar 4 lutas, entendeu? Fica complicado. Eu acho que matou a surpresa. Eu acho que a gente não vai ver nem Chris Jericho e nem Ed. Se vier o Chris Jericho, que eu acho mais possível do que o Ed, ele vai perder na primeira ou na segunda rodada. Ele não chega. No máximo, ele chega na final. Talvez. Mas aí ele perde, tá? Eu acho que eles não vão fazer o Jericho passar o carro e enfrentar o John Cena no final. Não é crime você pensar sobre isso, mas eu acho que não vai acontecer. Agora, o Fusion ele vai trazer um comentário sobre o War Games. Ele diz o seguinte: eu particularmente não gostei da escolha do War Games masculino. MFTs versus Whites combinaria mais e tem mais construção que isso. Com o Logan Paul tendo acabado de se aliar a Division, eu entendo o fator mídia, mas não acho que ficou bom essa escolha do War Games para esse ano. Fusion, eu tô achando, posso estar enganado, que não vai ter só luta de War Games no Survival Series. Eu acho que vão ter lutas eliminatórias no estilo Survival Series. E eu acho que uma das lutas vai ser essa aí que você colocou. Porque na luta de eliminação do estilo Survival Series, você só precisa ter 4 contra 4. Eles fizeram isso recentemente na NXT. Eles fizeram 2 lutas de Survival Series naquele NXT TNA Invasion. E não era Invasion. Era pra ser Invasion, acabou não sendo Invasion, se tornou Showdown. Tá? Então eu acho que aquilo ali foi até um teste para ver se eles traziam de volta esse estilo de luta pro Survival Series. Eu acho que esta história aí vai se encerrar com uma luta no estilo Survival Series. Eu acho que tá muito casadinha a história. E não é só MFTs e Whites, não, tá? Você tem os MFTs, você tem os Whites e você tem Ray Phoenix, Shinsuke Nakamura e Morosini Machine Guns, que estão se engalfinhando com os MFTs. Então pode ser que tenha uma luta 4 contra 4 e pode ser que tenha uma luta 4 contra 4 contra 4, tá? E aí eles façam uma luta maluca de Survival Series com 3 times, algo que eu não me lembro de já ter sido feito, tá? Então eu acho que tem uma possibilidade aí e pode ser que eles até façam alguma coisa entre as mulheres. Vamos aguardar. O card do Survival Series está sendo construído. Talvez nesse SmackDown a gente já tenha mais coisa interessante para ver. Tá? E aliás, o SmackDown dessa semana vai ter o primeiro dos lutadores surpresa do torneio do Cine. Então só por isso já vai valer a pena assistir o show. Agora o Pedro Ítalo, ele chegou e trouxe um comentário que, cara, assim, quando eu vejo essas coisas, eu entendo, mas não entendo. Sabe? É aquele comentário que, assim, parece que vocês querem me irritar. Porque, cara, parece que vocês querem que eu interrompa o vídeo. O cara manda o seguinte: tiozão,
eu não usaria a última luta do Cena para dar push em alguém. Já pensou se a gente usa a última luta do Cena para dar push em alguém que não vai a lugar nenhum? Eu não correria esse risco. Até porque os momentos em que o Cena foi usado para dar push, perdendo para o Jey Uso no Royal Rumble, o arco com Cody Rhodes e até mesmo as interações com o Logan Paul foram muito criticados. Eu faria um Cena vs Miz super nostálgico e é isso. Indo muito mais numa vibe como se fez com o Orton, Punk e o Styles. Cara, mas por que esse tesão todo com The Miz, meu Deus do céu? O cara é ruim de ringue, aceita isso, tá? Eu entendo que vocês adorem o cara porque vocês viram ele na infância de vocês, lá em 2008, quando vocês começaram a assistir, o The Miz estava por cima. Mas pelo amor de Deus, botar o The Miz pra fazer a última luta com o Cena não dá. A luta do Cena com o Miz na WrestleMania foi um dos piores main events de WrestleMania da história. Entendeu? Pelo amor de Deus. O The Miz, ele tá ótimo lá no lower card, ajudando gente como Carmelo Reis pra subir, e olhe lá. Pra mim, que ele fique lá. Entendeu? Pra mim, The Miz, ele tem que entrar no torneio, perder na primeira rodada e pronto, segue a vida. Tá? Não. The Miz ganhando 4 lutas nesse torneio para enfrentar o John Cena? Não. Nem pensar. Agora, sobre o seu comentário sobre gente que o Cena poderia elevar, você citou alguns exemplos em que ele não elevou ninguém. Mas ele elevou algumas pessoas na carreira. Por exemplo, CM Punk e Daniel Bryan. 2 lutadores que ganharam muita pecha por terem derrotado John Cena limpo. CM Punk no SummerSlam de 2011 e antes mesmo, né, acho que foi no Money in the Bank, quando ele ganhou o título e saiu da companhia, né, o CM Punk, e o Daniel Bryan no SummerSlam de 2013. Tá? Então, quando o Cena perde limpo para alguém, isso ajuda muito a carreira da pessoa. E eu acho que sim, na minha opinião, o Cena perder para um talento que precisa ser elevado seria maravilhoso. Porque isso daria uma pecha pro cara que seria, assim, absurda. Da mesma forma que o Brock Lesnar falou durante muitos anos que ele foi o cara que quebrou a streak do Undertaker, o vencedor da luta contra o Cena poderia dizer: eu sou o cara que aposentou a lenda, eu sou o Goat Slayer, né? Assim como o Seth Rollins, quando derrotou o Brock Lesnar, disse que ele era o Beast Slayer, o cara que derrotar o Cena poderia se chamar de Goat Slayer, né? Então eu acho que isso seria maravilhoso para esse cara, e eu prefiro que seja um cara novo para ser levado e mega empurrado pela companhia, um cara que eles acreditam que vai ser a nova face da companhia lá na frente, ou que pelo menos seja um cara que eles queiram empurrar rápido, do que qualquer coisa. Por isso que, por exemplo, se o Bron Breakker vencesse esse torneio, eu me importaria menos do que o Gunther, porque o Gunther já é 2 vezes campeão mundial e não precisa dessa peste, mas o Bron Breakker precisa. Então eu não me importaria de que o Bron Breakker vencesse esse torneio e derrotasse o Cena, tá? Tirasse o campeonato intercontinental, fizesse o Cena perder o campeonato intercontinental de repente no dia 17. O Bron Breakker não precisa do campeonato intercontinental, o Gunther não precisa do campeonato intercontinental. Agora, o nome que eu gostaria muito, considerando que parece que o Cena pediu para lutar contra um talento da NXT, seria sim o Oba Femi. Eu acho que o Oba Femi tem a aura, a qualidade no ringue e o microfone necessários para crescer rápido na WWE, e ele receber essa pecha de Goat Slayer seria simplesmente espetacular. Eu acho que empurraria muito a carreira dele e ajudaria muito ele a ter um início de carreira no main roster maravilhoso. Tá? Então, é isso. Eu espero que meu mini heel turn pra cima de você não tenha magoado você, Pedro. Mas é porque realmente eu não suporto o The Miz. Se tem alguém que ainda duvida que eu não suporto o The Miz, eu vou tirar essas dúvidas pra vocês agora. Eu detesto o The Miz, tá? Detesto. Pra mim, ele é um cara que é um cara preguiçoso no ringue. Ele poderia ter diversas qualidades no ringue e ele sempre manteve o mesmo moveset. Moveset enfadonho. E a única coisa que carregou ele nessa época toda na WWE foi o microfone. Tá? Essa é a verdade. Ele, como main eventer, como campeão, foi um desastre. E nada vai me tirar isso da cabeça. Tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo seu comentário e muito obrigado a todos vocês que trouxeram seus comentários aqui. Tiozão tá melhor? Se Deus quiser, a gente deve voltar à rotina normal mais pro final da semana.
Eu vou tentar dar uma amenizada aí nos vídeos. Eu falando que eu ia dar uma amenizada nos vídeos, fiz um vídeo de 40 minutos. Mas provavelmente eu talvez só lance um vídeo por dia nos próximos dias para poder dar uma respirada. E aí semana que vem a gente volta à programação normal. Beleza? Se eu lançar algum vídeo mais de tarde, mais de noite, vai ser algo mais tranquilinho. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de continuar assistindo e maratonando nossos vídeos. Vocês sabem que tempo de visualização aqui faz o YouTube divulgar a gente. Vou colocar algumas opções aqui na tela para vocês. Não deixem de assistir. Desde já agradeço a audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.